A liturgia nos apresenta, nesse segundo dia da novena de Natal, a continuação do Evangelho de ontem. Ou seja, a encarnação de Jesus Cristo, segundo São Mateus, a qual é redigida numa perspectiva um pouco diferente da de São Lucas, na perspectiva de São José. Ontem líamos que São Mateus começa o seu evangelho dizendo: livro da origem de Jesus Cristo, filho de Davi, filho de Abraão. Ou seja, de alguma maneira, São Mateus apela à origem, aos inícios, à Gênesis. E depois de apresentar a genealogia, ele volta ao mesmo assunto. A origem de Jesus Cristo foi assim. É como se nós estivéssemos diante de um novo início, de uma nova criação, de um novo evento que inaugura uma nova ordem de coisas. Essa ordem de coisas que, no Evangelho de São Mateus, é chamada de o reino dos céus. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. Aqui se trata daquela cerimônia judaica dos desposórios, ou seja, eles haviam se casado, mas ainda não haviam coabitado, ou seja, não passaram a morar juntos, porque entre os judeus se fazia assim, né? O que era comum nas culturas antigas, porque o homem, ele não apenas tentava prover o sustento da família, mas ele construía a casa da família. Então, seria muito infamante para o homem construir a casa e depois a mulher dizer que não, ou a família destratar o casamento. Então, um jeito de se fazer isso da maneira mais segura seria justamente fazer o casamento antes da coabitação. Então, geralmente, uns 6 meses depois, 1 ano, se fazia a festa de casamento e aí a noiva passava, no caso, a esposa, passava a morar com o esposo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José. E antes de viverem juntos, ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Mais uma vez, um elemento da criação. Porque nós lemos no livro do Gênesis que, no princípio, o Senhor Deus criou o céu e a terra era deserta, a terra era informe, e o vento de Deus soprava sobre as águas. O Espírito de Deus soprava sobre as águas. Ela ficou grávida pela ação do Espírito Santo. Ou seja, ela foi fecundada pelo Espírito Santo. Porque se trata de uma nova criação. Tudo está recomeçando, é um novo início. É um novo alfa, um novo ponto de partida. José, seu marido, era justo e, não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Esse versículo é muito denso, porque, vejam, o texto diz: José, seu marido, era justo. E como é que São Mateus explica essa justiça de São José? Não querendo denunciá-la, resolveu abandonar Maria em segredo. Ou seja, ele a viu grávida, mas não entendeu o que estava acontecendo.
Como assim? Do que se trata? Talvez nós que somos habituados a sempre julgar as intenções dos outros, a sempre nos precipitarmos nas conclusões, se fôssemos nós, tê-la-íamos denunciado. Por quê? Porque nós diríamos, bom, como assim? Se ela engravidou, tem um pai. E se São José tivesse pensado assim, ele teria obrigação de denunciá-la, segundo a lei de Moisés. Ou seja, aqui, nós estamos diante de um novo conceito de justiça. Ou seja, ser justo não equivale a ser legalista. Ser justo, no Evangelho de São Mateus, implica julgar com misericórdia. Implica em não julgar as intenções. Implica em confessar que se eu não sei, eu não sei. Portanto, vejam, o ato de justiça que São José pratica aqui nesse texto é realmente superlativo e exige uma grande virtude. A virtude de se esquivar de querer encontrar uma causalidade. Eu não sei o que aconteceu. Então, eu vou abandoná-la em segredo, ou seja, eu serei suficientemente homem para assumir a culpa como se fosse minha, porque não a quero ver morta, não a quero ver apedrejada. Então, é uma união entre justiça e misericórdia, entre justiça e amor, que é heróica, é divina. Só Deus pode dar isso a um ser humano. Apesar de não conhecer a causalidade, São José assumiu a eventual culpa para si mesmo. Enquanto pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu-lhe em sonho. Esse detalhe é muito importante, porque no Evangelho de São Mateus nós veremos que Deus se comunica a José sempre através de sonhos. E isso é proposital na redação do Evangelho de São Mateus. Por quê? Se nós voltarmos à genealogia, o texto diz: Jacó gerou José, o esposo de Maria, da qual nasceu Jesus, que é chamado Cristo. Jacó gerou José. Quando é que isso aconteceu outra vez? Lá no livro do Gênesis, quando o patriarca Jacó gera um filho chamado José, justamente da mulher que ele mais amava. Então, a figura de José no Egito é requerida por São Mateus aqui de um jeito proposital. E assim como José sonhava, José interpretava sonhos, aqui São José também será o novo José do Egito, um novo homem que será justo, como José do Egito foi justo, e que foi o que proveu alimento para toda a sua família. E aqui nós temos São José, que é o provedor, aquele que cuida, aquele que é o responsável pela Sagrada Família, o homem de confiança de Deus, com quem ele fala através dos sonhos. Enquanto José pensava nisso, eis que o anjo do Senhor apareceu em sonho e lhe disse: José, filho de Davi. Outra designação impressionante. Porque se a imagem de José do Egito, que chama Jacó, que chama Isaac, que chama Abraão, coloca São José
na posição de um judeu perfeito. Agora, ele é chamado de filho de Davi. Ou seja, ele é de uma dinastia real. Ele é colocado como uma continuação, como o descendente de Davi. É interessante, por exemplo, que no Evangelho de São Lucas, que nós leremos aqui alguns dias, a cena da Anunciação, o que nós vemos é o anjo dizendo a Maria: ele sentará sobre o trono de seu pai Davi. Nós veremos Jesus sendo chamado de filho de Davi. Aqui é José que é chamado de filho de Davi. Ou seja, isso mostra o quanto a dignidade real desse homem é importante nos planos da divina providência. Não temas receber Maria como tua esposa, porque ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Ou seja, a causalidade que antes estava oculta, agora está revelada. Ela concebeu pela ação do Espírito Santo. Há uma concepção virginal em curso. Foi o Espírito Santo que fecundou o ventre dela. Como, no início, o Espírito pairava sobre as águas para que elas pudessem gerar vida. Ela dará à luz um filho e tu lhe porás o nome de Jesus. Tu lhe porás o nome de Jesus. No Evangelho de São Lucas, o anjo diz a Maria: e tu lhe darás o nome de Jesus. No Evangelho de São Mateus, quem impõe o nome Jesus a Nosso Senhor é José. E esse nome Jesus é um nome muito importante, não apenas pelo seu significado etimológico, ele significa Yahvé salva, e aí já está dito praticamente tudo, mas também porque na história de Israel nós temos um outro personagem chamado Jesus, que é Josué, é o mesmo nome. Foi ele que introduziu o povo na terra prometida. Ele é um dos heróis do Velho Testamento. E mais, nós temos também na volta do exílio o sacerdote Josué, que reintroduz o povo em Judá. Portanto, nós temos aqui a clara evocação de todos os momentos de reinício de Israel. Quando Israel volta depois do tempo de escravidão no Egito. Quando Israel volta depois do exílio, esses dois êxodos, o êxodo do Egito, o êxodo da Babilônia. Ou seja, nós estamos diante de um novo êxodo que ele vai realizar, que ele vai cumprir. Uma saída, uma passagem para uma nova ordem de coisas, para o reino dos céus. Tudo isso aconteceu para se cumprir o que o Senhor havia dito pelo profeta. Eis que a Virgem conceberá, e aqui São Mateus, apesar de ser judeu, cita o texto grego do Velho Testamento, o texto hebraico diz: eis que uma alma, uma jovem, uma donzela, conceberá e dará à luz um filho. O texto grego diz: eis que uma partenos, uma virgem, de maneira clara, conceberá e dará à luz um filho. A virgem, enquanto virgem, conceberá e dará à luz. Ou seja, nós temos uma virgem que concebe. E, ao mesmo tempo, uma virgem que dá à luz, portanto, sendo virgem. O
parto também é virginal. Ele será chamado pelo nome de Emanuel, que significa Deus está conosco. Mais uma vez, aqui nós temos como que a revelação da identidade divina de Jesus. Ele é Deus, mas Deus que vem para estar conosco, Deus que vem em nosso meio. Quando acordou, José fez conforme o anjo do Senhor havia mandado e aceitou sua esposa. Ou seja, São José aparece aqui como o protótipo do homem fiel. Assim como Abraão recebe a ordem de Deus de sacrificar Isaac, ele não discute, ele se levanta no dia seguinte e sai. Assim como Nosso Senhor diz no final do Sermão da Montanha, aquele que escuta as minhas palavras e as põe em prática é como um homem prudente que construiu a sua casa sobre a rocha. São José é como que a imagem desse homem fiel. O homem do Novo Testamento. O homem que vai e executa. Ele não discute. Ele coloca em prática a palavra de Deus. Ora, queridos irmãos, tudo isso nos deve fazer pensar muito que, se para a obra da divina encarnação, Deus se confiou a um homem como São José, o qual foi justo e fiel, de uma maneira exemplar, de que nós sejamos fiéis dependem tantas coisas, de que nós sejamos justos segundo a justiça do Novo Testamento dependem tantas coisas, porque a graça de Deus se vale de homens e mulheres como nós, mas homens e mulheres que colocam em prática a sua palavra. Estes são os verdadeiros parentes de Jesus, aqueles que fazem a sua vontade, aqueles que a compreendem, aqueles que a põem em prática, aqueles que, de alguma maneira, realizam essa profecia da primeira leitura. Eis que farei nascer um descendente de Davi, reinará como rei, será sábio, fará valer a justiça e a retidão em toda a terra. Ou seja, se o Senhor é a nossa justiça, nós precisamos realmente proceder de maneira reta, de maneira justa, sendo fiéis, inclusive ao pequeno dever de cada momento, porque assim o Senhor continuará escrevendo a sua história entre nós, utilizando-se dos seus servos, como ele utilizou de São José. Pensamos ao Santo Patriarca, apresentado aqui nesse pequeno texto tão maravilhoso, tão virtuoso. Ele está entre os patriarcas do Velho Testamento, ele está entre os juízes de Israel, ele está entre os reis, ele está entre os profetas. O nome dele, como colaborador da divina encarnação, está ali evocado num conjunto de referências que retoma toda a história do povo judeu. Que nós possamos olhar a sua grandeza e pedir a sua intercessão, que ele interceda por nós, para que assim também nós sejamos bons e fiéis.